Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 11. Gente, a parte 11. Viver do Evangelho. Rapaz, olha, se a gente for analisar, hoje em dia as pessoas elas cobram um cachê bem alto, por assim dizer, né, para anunciar o Evangelho, né? E quem dera esse Evangelho que é anunciado nem é um próprio Evangelho de Jesus, né? É o Evangelho menos de Jesus, outro tipo de Evangelho. As pessoas cobram aí por pregação 3.000 uma pregação, né? Cantar também gera muito lucro, né? Pessoas cobram aí 30, 40 mil, 50 mil para cantar. Porque quem não sabe, o louvor gospel, né? O católico, o protestante, ele é como se fosse uma pregação do Evangelho em forma de louvor, né? Então a pessoa se torna um empresário da fé, um artista da fé. É mais encaixado o artista, né? Aí você fica pensando consigo mesmo, o que mantém o sistema religioso? O que mantém pregadores cobrando cachê, cantor evangélico, católico, né? Enfim, o dízimo, né? O dízimo que sustenta esse show gospel, né? E por incrível que pareça, se esses pregadores e cantores gospels conhecessem o apóstolo Paulo, eles nunca cobrariam para fazer o que fazem, eles nunca pregariam para anunciar o Evangelho, eles nunca cobrariam para cantar para Deus, né? Enfim, então a gente vai analisar os supostos textos isolados, que geralmente é utilizado para sustentar aquilo que eles fazem. Porque a palavra de Deus fala que o obreiro, enfim, a parte 12, né, é digno do seu salário, e que também na parte 11 nós temos que sim viver do Evangelho. E virou uma palhaçada isso, né? Virou uma palhaçada. Há negócios, né? Os profetas de hoje, não todos, eles negociam quanto que quer cobrar para pregar numa noite, num dia, na semana. E pasmem, né? Grande culpa disso aí são os pastores, né? Que pagam esses cachês aí. E se pagam, isso gera muita oferta, muito dízimo que acaba cobrindo aquele gasto. Por exemplo, se um pregador cobrou R$3.000 para pregar numa noite, então geralmente dízimos e ofertas vai ter que cobrir e vai ter que ter o lucro, né? Para cobrir o gasto e o lucro. Geralmente os caras pensam nisso. Por exemplo, quanto que a cantora Cassiane ou a Bruna Carla cobraria para cantar na minha igreja? Rapaz, olha, o caixa da igreja, o tesoureiro tinha que, desembolsar pesado, viu? Mas obviamente, né, vamos fazer uma campanha de uma semana e a cantora Bruna Carla e a Cassiane vão fazer lá uma campanha de louvor, né? Claro, o que ela cobrou, muito dízimo e oferta vai rolar para cobrir o gasto que a igreja teve e um pouquinho mais para ter o lucro, né? Tudo é investimento. Investindo, lucrando, investindo, lucrando, investindo, lucrando. E por incrível que pareça, a graça, ela não sustenta isso, né? E você percebe que o grande causador dos males disso aí é o dízimo. É o dízimo que você entrega, que era para ser destinado para uma finalidade, está sendo finalizado ou direcionado para outra.
E quem não se lembra daquela cantora que cantava na igreja do R.R. Suado, né? Ficou famosa, gravou CDs, enfim, e que teve a coragem de denunciar o sistema gospel, né? O sistema religioso gospel, os bastidores do mundo gospel. Enfim, cara, é podridão. Poucos têm a coragem que essa irmãzinha teve, né? Mas depois que ela denunciou, ela caguetou o sistema religioso. Ah, filho, você deve imaginar o que acontece nos bastidores, né? Mas você pode ter a certeza que esses empresários, esses artistas da fé, você pode ter certeza que o objetivo deles no final, lá na frente, é abrir o seu próprio ministério, ministério eclesiástico, né? Eles abrirem as suas próprias igrejas, se tornarem pastores e pastoras e lucrar cada vez mais, né? Mas gente, eu também vou estar utilizando nesse estudo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Olha a capinha, olha a capinha dessa Bíblia. Essa Bíblia é muito interessante. Eu tenho ela desde 2007. Então eu tenho 18 anos, né? 17, 18 anos que eu tenho ela. Os conselhos dessa Bíblia de Estudo vai nos ajudar a entender melhor esse negócio de viver do Evangelho. É uma Bíblia que ensina você a aplicar os textos da Bíblia na sua vida diária. Aplicação pessoal. Por assim dizer, é uma Bíblia espiritual, né? Avaliando por assim, comparando com as outras, né? E aí nós vamos colocar aí o outro lado da história, né? Tem que ser daquela forma honesta. Bem, mas antes da gente iniciar nosso estudo, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Gente, já preparando a parte 17. Rapaz, rapaz, 17 vídeos sobre o dízimo. É muita coisa, rapaz. Mas tem que compartilhar conhecimento mesmo, né? Vamos embora pro vídeo? Solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui nossa leitura e estudo da Palavra de Deus com o tema Viver do Evangelho. A técnica que eu vou estar utilizando, né, é deixar que a própria Bíblia se auto-se-interprete, né? Então o objetivo aqui é simplesmente desmascarar o sistema religioso desses chamados artistas da fé. Vamos ver o que diz aqui. A primeira versão de Bíblia que eu vou estar utilizando é a versão King James atualizada, tá? E primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 14, diz o seguinte: assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Esse texto aqui, ele é totalmente utilizado para defender, né, para os empresários da fé, enfim, artistas da fé, pregadores da fé, pastores, empresários, artistas da fé, utilizam para sustentar que aqui o que eles fazem, eles são merecedores de um pagamento mensal remunerado, com din-din, né? E como é que você que está me ouvindo aqui agora vai se defender desse malabarismo, né? Porque primeiramente é um texto isolado, né? Verso 14. E por se tratar de um versículo isolado, você que está me assistindo não pode dizer amém para tudo. Amém, pastor. Amém, pastor. O senhor é merecedor de um salário mensal. É isso aí, porque está na Bíblia. É bíblico, né? Só que aí é um texto isolado. Nós vamos estar verificando esse texto isolado. Vamos pegar aí a Bíblia, a aplicação pessoal e analisar ali o que diz esse texto. Vamos dar uma olhadinha? Aqui está o texto, 1 Coríntios capítulo 9, né? Vamos subir um pouquinho, verso 14. Bem aqui, ó. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, vírgula, que vivam do Evangelho.
Toda a Bíblia de estudo tem uma nota de rodapé e aquele canteiro central bem no meio da Bíblia, aqueles textos onde você faz uma ponte com outra, né, com outros textos. E notem aqui, ó, que bem aqui no comecinho, assim ordenou também. Temos uma letra L aqui, ó. Tá vendo? J, né? Aí J, aí você vai lendo. JKL, aqui, ó. Temos uma letra L. E descendo lá embaixo, o que encontramos aqui, ó? Aí, ó, 9:14, bem aqui embaixo, ó. Mateus 10:10, Lucas 10:7, Gálatas 6:6 e 1 Timóteo 5:17. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses textos e a gente vai fazer uma leitura, primeiramente, na Bíblia, versão King James atualizada, né? E vamos ler as notas de rodapé dessa passagem. Lembrando que essa parte 11 aqui, ela faz uma casadinha com a parte 12, né? Você vai ver que tem uma similaridade, viver do evangelho com o obreiro é digno do seu sustento, do seu salário, que vai ser a parte 12, né? Uma coisa tem a ver com a outra. A parte 11 é a tampa da panela da parte 12, né? Vamos dar uma olhadinha. Aí está o texto. Mateus capítulo 10, verso 10 diz o seguinte: não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Percebeu alguma coisa aqui nessa palavrinha sustento? É que vai depender de cada Bíblia que você tiver em mãos, né? Existem Bíblias que tem salário, alimento, sustento, mas o sentido acaba sendo o mesmo, né? Mas eu vou te mostrar na parte 12 que há traduções de Bíblias que são adulteradas para que elas fiquem muito mais parecidas com o sistema religioso, né? Então, ao invés da palavra sustento, vai ter seu digno obreiro do seu pagamento, seu salário, para ficar mais parecido, para dar embasamento, para que o dirigente receba um salário X por mês. Então, tem que ser bíblico. Vocês me entenderam? Então, o que acontece? Eu vou te provar na parte 12 que existe adulteração em certas versões de Bíblia para que a Bíblia reflita a crença de um grupo. Para quando o pastor falar assim, olha, a palavra fala que eu sou digno do salário, tá lá na passagem tal. Aí você vai olhar na sua Bíblia, tá lá realmente. Mas há versões muito antigas, que eu vou mostrar para vocês, que as coisas não são dessa forma. Na parte 12 eu vou mostrar para vocês. Agora vamos pegar aqui uma notinha de rodapé dessa passagem agora. Tá aí, João 10:10. Eu até juntei, porque são duas partes, eu tirei foto, né, vai dar pra ler aqui. Jesus disse que é necessário cuidar daqueles que o evangelizam. Os discípulos podiam esperar receber alimento e abrigo pelo serviço espiritual que prestavam. Então você nota aqui que a gente não percebe que as pessoas tinham que ser pagas, né? Mas aqui o que parece ser o quê? Cuidar daqueles que evangelizam, né? Então, esperar alimento, né? Aqui não tá falando de dinheiro, né? Você podia comer, né? Vamos ver só, olha só. Quem são os ministros que o assistem? Tenha certeza de estar cuidando dos pastores, missionários e mestres que servem a Deus abençoando a sua vida. O relato de Marcos capítulo 6:8 sobre a recomendação de Jesus para levar apenas o bordão parece contradizer o texto neste versículo em Lucas 9:3, em que Jesus afirma que os discípulos não deveriam levar o bordão, bolsa nem sandálias extras, ou seja, não levariam nada além do que tinham. O princípio era que deveriam sair prontos para cumprir o dever, viajar sem estarem sobrecarregados pelo excesso de peso ou cuidado com os bens materiais. Então vocês notem, né, que os próprios pastores que comentaram nessa Bíblia aplicação pessoal, né, não tá falando nada de dinheiro aí.
É como se fosse assim, você vai vir evangelizar na casa de alguém, fazer uma campanha lá, e você não vai cobrar nada por isso. Apenas as pessoas vão te oferecer alimento para você se alimentar. Comer tudo aquele que vos derem para vocês. Não é que sejam pagos por isso, né? Vamos pegar outra referenciazinha para dar uma clareada mais nesse assunto. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 7, diz o seguinte: permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Aí você percebeu aqui que Lucas já coloca a palavra salário, ou galardão, ou sustento em outras passagens, né? Só que pelo próprio versículo isolado aqui, o salário do trabalhador, no caso dos missionários, não é dinheiro. Comida, bebida, do que for oferecido. Tá vendo? Então a própria Bíblia não traz conotação de pagamento mensal, ou dinheiro para pregar o evangelho, dinheiro para pregar, dinheiro para cantar, né? Cobrar cachê, né? Nota de rodapé do capítulo 10, verso 7 de Lucas. A instrução de Jesus para ficar em uma só casa evitava certos problemas. Mudar de moradia constantemente poderia oferecer à família que os hospedou primeiro. Algumas famílias poderiam competir pela presença dos discípulos, e alguém poderia pensar que não era bom o bastante para ouvir a mensagem. Se os discípulos parecessem não apreciar a hospitalidade que lhes foi oferecida, comer e beber daquilo que foi oferecido, né? Não pagar cachê pelo trabalho, pagar cachê 3 mil, 50 mil, 60 mil para cantar, né? A cidade poderia não aceitar Jesus quando ele chegasse lá. Além disso, ficando hospedados em um só lugar, os discípulos não teriam que se preocupar continuamente com conseguir boas acomodações. Poderiam concentrar-se no desempenho das tarefas que lhe fora designada. Aí temos uma acréscimo aqui embaixo. Jesus disse aos seus discípulos para aceitarem a hospitalidade de bom grado, porque seu trabalho os autorizava a isto. Os ministros das boas novas merecem ser sustentados, e é nossa responsabilidade ter a certeza de que eles têm o que precisam. Só que hoje é eles que exigem aquilo que querem ter. É como se fosse assim, olha gente, para o emissário cristiano pregar, eu quero me estar hospedado em um hotel 5 estrelas, que tenha certos tipos de comida, carro particular de ida e volta e passagem para o avião 5 estrelas. Então eu estou exigindo para poder pregar o evangelho, né? E ainda mais tem lá, eu vou cobrar 10 mil reais, tá? Para poder pregar na tua igreja, entendeu? Mas o que temos aqui é que a igreja, ela tem o que precisam, é o que eles precisam, não o que eles querem. Há várias maneiras de encorajar aqueles que servem a Deus na igreja. Primeiro, garantir que tenham um salário adequado. Aí já está adaptando, né? Você vê como é desonesta essas traduções. E mesmo sendo uma Bíblia de estudo, ela incentiva um salário para os caras. Tá vendo? Garantia que contém com apoio emocional. É importante planejar ocasiões especiais para expressar apreço por eles e por algo que tenham feito. 3. Levantar-lhes o ânimo por meio de surpresas especiais em certos momentos. Nossos ministros merecem saber e sentir que são recompensados com alegria e generosidade. Percebam a gambiarra, cara. Ao mesmo tempo que essa Bíblia de estudo, né, que foi criada por pastores e seus comentários, ao mesmo tempo que eles falam a verdade, e ao mesmo tempo eles falam mentira. Eles tentam adaptar o negócio, entendeu? Malandro essas Bíblias, sabe? Nossa, malandragem, cara. Malandragem. Mas vamos continuar. Vocês percebem? É como se fosse assim, você dizer aquilo que o texto não diz.
O texto que nós lemos aí é tudo que for oferecido, vocês comam. Olha aqui, eu vou te dar aqui o almoço, janta, café da manhã e ali tem uma cama pra você dormir. Mas no dia seguinte você prega o evangelho, tá? Acabou. Não tem dinheiro essa. Não tem dinheiro no negócio, entendeu? Comei de tudo que for oferecido. Então aqui, ó, café da manhã, almoço, janta e tem um lugar pra você deitar ali. No dia seguinte você continua pregando pra nós aqui, beleza? Acabou. Não tem recompensa financeira. Tá aqui, ó. Quanto que é o seu cachê? Ah, meu senhor, meu cachê é 5 mil. Tá bom. Quando você tá de pregar aqui, eu pago você. Quanto que você quer pra cantar aqui? Pra profetizar aqui? 3 mil, 5 mil dia. É assim. É por isso que o emissário cristão combate o sistema religioso. Mas vamos prosseguir aí. Esse texto aqui é apresentado pela Bíblia de Aplicação Pessoal, que é a ponte lá com Coríntios 9, né? É 1 Timóteo capítulo 5. O tema é recomendações aos pastores, né? Versão Bíblia King James atualizada. No verso 17, é o assunto que a gente vai abordar na parte 12, mas olha só. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários. Estranho, né? Principalmente os que se dedicam ao ministério de pregação e de ensino, né? Portanto, afirma a Escritura, não amordaceis a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Então esse texto aqui é o principal utilizado para sustentar que os caras merecem lá ganhar 100 mil reais por mês, né? Não aceite acusações contra um presbítero e se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. E por aí vai, né? Vamos ver o que diz lá, o rodapézinho, né? Capítulo 5, verso 17 e 18. Os líderes fiéis da igreja devem ser apoiados e estimados. Eles são frequentemente alvos de críticas porque a organização tem expectativas que não são realistas. Como você trata os líderes de sua igreja? Você gosta mais de encontrar erros ou de mostrar-lhes sua estima? Será que eles recebem apoio financeiro suficiente, permitindo que vivam sem preocupações e tenham as necessidades de suas famílias supridas? Jesus e Paulo enfatizaram a importância de dar apoio financeiro àqueles que nos lideram e ensinam. Tá vendo aqui? A nota de rodapé tentando manipular aquilo que o texto não diz. E como fica o dízimo aquele dízimo que a gente falou anteriormente? O dízimo da viúva, do pobre e do necessitado. Como fica o dízimo pobre? Ah, não tem? Aí que tá o problema. Como é que, por exemplo, se um pai de família perder o emprego, será que a igreja vai sustentar esse pai, pagar a faculdade dos filhos, colocar combustível no carro, dinheiro para ele procurar um trabalho, pagar as contas de água, de luz, telefone, celular? A igreja vai fazer? Não vai fazer, filho. Então o cara que dá dízimo todo mês para a igreja, né, beleza. Mas quando o cara precisa da igreja, o pastor manda o cara procurar Deus. Então por que o líder não procurou Deus também para poder saldar as contas da igreja? Não, vai ficar dependendo do sonho alheio dos outros. É desonestidade, né, gente? Então é por isso que o dízimo do pobre, da viúva e do necessitado não vai para eles. Porque são roubados deles, são desviados para sustentar marmanjo. Olha o que diz mais embaixo. Pregar e ensinar são atividades intimamente relacionadas. Pregar é proclamar a palavra de Deus e confrontar os ouvintes com a verdade das Escrituras. Ensinar é aplicar a verdade contida nas Escrituras, ajudando os estudantes a entender as passagens difíceis e aplicar a palavra de Deus à sua vida cotidiana. Paulo diz que esses presbíteros são merecedores de duplicada honra. Infelizmente, porém, com frequência os subestimamos, não suprindo adequadamente as suas necessidades
ou sujeitando-os a pesadas críticas. Pense sobre como você pode honrar seus pastores e mestres. É aquilo que eu acabei de falar, gente. Poxa, mas cadê a igreja para honrar, para suprir a necessidade do pobre, da viúva necessitada na hora de dizimar? Porque o dízimo é para pagar os caras. Então, quando chega o dízimo do pobre, da viúva, do necessitado, esse dízimo é desviado para dar boa vida pros caras, meu. Você viu o que o texto diz lá em cima, lá? Vamos até pegar Paulo também, porque Paulo não precisava dessas coisas. Ah, Paulo. Mas vamos continuar, que depois a gente vai falar de Paulo, tá? Então vamos aqui fazer uma recapitulação que eu vou mostrar para vocês que Paulo disse que roubou a igreja. Na Bíblia King James 1611. Então o que acontece aqui? 1 Coríntios capítulo 9, 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Então eu baseei aqui na Bíblia King James atualizada. Mas o que é viver do evangelho? Vamos entender aqui porque a própria Bíblia ela se explica. Então é qualquer um que prega ou anuncia o evangelho, que viva a maneira do evangelho. Tá? Daqui, Romanos 2:20. Mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento da verdade. Pois então, tu que tantos ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas. King James atualizada. Entendeu? Então quer dizer, você que ensina outro a não fazer, você também não deve fazer, né? Se você prega que não deve furtar, você mesmo não deve furtar. Não tem essa de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né, gente? Outro exemplo aqui é Filipenses 1:7. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Olha só, hein? Então, olha só. Para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Tá vendo? 1 Coríntios 9, 14 ao 16. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Quer dizer, ele tinha direito, né? Mas ele não quer. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo, porquanto melhor me fora morrer a permitir que alguém prive dessa minha honra. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele era obrigado, porque tinha um dom, um talento de pregar o evangelho. Porque ele não foi missionário, foi Deus que chamou ele para ser missionário. Tito capítulo 1, verso 11. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. O que é isso aqui? Motivados pela cobiça, pela grana. Eles estavam querendo vender as boas novas, pregando por lucro, né? A sorte da ganância, né? Cantar por sorte da ganância, cantar por lucro, mas não é de graça recebeste, de graça dai? Ou de graça dai, de graça recebeste? Porque você quer lucrar, né? Tá, tipo assim, eu vou fazer uma vez, deu certo, então eu vou começar a me transformar num produto gospel, né? Não é a sua maneira de viver ou para obter torpe ganância ou obter lucro do evangelho, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2. Suplico, portanto, aos presbíteros ou anciãos, né, que entre vós, que sou também presbítero, eu sou ancião, como eles,
testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e, certamente, co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Entenderam a diferença? Então ele pede para pastorear o rebanho voluntariamente e não por sorte da ganância. Será que os cantores gospels, os pastores, fazem isso de forma voluntária, assim como Pedro mandou? Ou por torpe ganância? Então nota-se que as igrejas hoje, não todas, né? Elas não são apostólicas como dizem, né? Porque ninguém vai pregar cuidar do rebanho voluntariamente. Ninguém vai pregar voluntariamente, né? Tem que rolar o dízimo, a oferta, a primícia, o voto, né? O cantor gospel tem que cobrar um cachê. Então é torpe ganância, né? Agora eu queria pegar essa passagem com vocês aí, de 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 ou 9. Eu vou ler para vocês na versão King James atualizada e na versão Bíblia King James 1611. Para não dizer que o emissário está inventando. 2 Coríntios capítulo 11, versos 7 a 9. Prestem atenção que a revelação vai ser bombástica. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Paulo cobrou cachê. Ele pregou gratuitamente. Para vos servir, despojei outras igrejas. O que quer dizer a palavra despojar? É roubar. Então Paulo roubou, assaltou outras igrejas. Eu vou pegar a Bíblia aqui em James 1611 e vocês vão ver. De seus recursos, recebendo dela sustento financeiro. Mas, quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Então, quer dizer, Paulo não exigiu nada, né? Simplesmente os irmãos supriram a necessidade. Diferente dos dias de hoje, que os caras, as minas, eles cobram, estipulam valor. Olha, para louvar aí na igreja, aí, eu tô cobrando aí 5 mil reais, né? Mais ou menos isso, né? Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Agora eu vou pegar a Bíblia King James 1611 e você vai ver que Paulo assaltou a igreja. Tá aí a Bíblia King James 1611, 2 Coríntios capítulo 11, verso 11, né? Isso, 11. Vamos ver aqui. Paulo e os falsos apóstolos. Presta atenção. Quisera Deus vós suportasseis um pouco minha loucura. Um pouco, hein? Minha loucura. Mas de fato me suportais. Porque tendo ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos despojei como marido, para vos apresentar como uma virgem para o Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou recebeste outro Espírito que não revelaste, aqui fala já dos mormons, né? O Jesus dos mormons é aquele que aceitou o dízimo, sendo que no novo, Jesus é outro sacerdote, nova lei, né? Vê que o negócio não bate, né? Vós o podeis suportar, porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos, mas, embora eu seja rude no discurso, contudo,
Não o sou no conhecimento, mas nos termos feito conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me, para que vós fosseis exaltados. Porque vos preguei o evangelho de Deus gratuitamente. Olha só, ó, eu roubei. E agora? Paulo roubou, assaltou, né? Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário. Paulo roubou outras igrejas para receber salário. Para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram de Macedônia me supriram. Tá vendo? Paulo roubava de uma igreja, né, para em outra, né, fazer aquele joguinho. Rapaz do céu, que negócio é esse, Paulo? Bem, agora vamos tentar compreender essa palavra superapóstolos, né? Olha aqui a nota de rodapé da Bíblia, King James 1611, versos 5 e 6. A palavra superapóstolos é uma combinação de um adjetivo que significa superior e a palavra usual no Novo Testamento correspondente ao apóstolo. O único outro lugar em que esta palavra aparece no Novo Testamento é em 12:11. As aspas indicam desdém que Paulo por tal insignação daqueles que estavam perturbando os coríntios. O termo também poderia ser traduzido como os chamados superapóstolos. Olha aqui no verso 6. Sobre rude no discurso, ver nota em 10:9-10, os superapóstolos devem ter recebido um treinamento formado que Paulo nunca teve. Na batalha estilo versus conteúdo, o apóstolo disse que vencia em termos de conhecimento de Deus. Seu ministério estava centrado na verdade clara e não na oratória extravagante. E aqui no 7:8, é óbvio que os superapóstolos esperavam ser pagos. Parece que eles insinuaram aos coríntios que o fato de Paulo recusar apoio financeiro era um sinal de inferioridade. Pode-se ver pela linguagem exagerada de Paulo que ele negou esta percepção. E para finalizar esse assunto da parte 11, eu vou deixar uma palavra de Deus de cajado. Cajado para esse povo que se vende. Acompanhe. Sabe quando na igreja você recebe um talento, um dom para cantar? Pois é. Esse dom, quando você canta, ele sai com unção, com poder, acontece milagres, maravilhas. Pois é. Esse irmão e essa irmã começa a ficar famoso, ele começa a ser falado, ele começa a ser convidado para cantar voluntariamente, né? Em outras igrejas, e canta isso, bem falado, então a agenda dele começa a ficar lotada. Ele canta voluntariamente, de graça, para Deus. Mas que um dia, de tanto as pessoas falarem desse irmão, dessa irmã, que canta tão bem, um caça-talento chega em você e diz assim: olha, irmão, irmã, você tem dom para cantar, não é verdade? Pois é, eu gostaria de convidar você para assinar um contrato comigo para gravar CD. Pois é, o marqueteiro, o empresário, ele vai investir dinheiro em você para que lá você grave um CD, venda milhões e milhões de CDs, ele ganha dinheiro, você ganha dinheiro. Então, supostamente, você, irmão, irmã, que tem um talento, o dom recebido de Deus gratuitamente, de louvar a Deus, você, a partir quando você assina o contrato, você se torna um produto do mercado gospel. O empresário fez negócio de você. Quem é do mistério, quem for espiritual, já sabe qual é o texto que eu vou falar.
E você, irmão, irmã, que tem um talento, o dom do louvor, não se venda para esses empresários. Cante apenas hinos da harpa cristã, gratuitamente, porque Deus te deu o dom do louvor. De graça você também tem que dar. Mas a partir do momento, quando você faz igual a esses que se corrompem, que se vendem por um preço, vocês vão ficar igual esses aí, ó, cobrando 20, 30 mil, 40, 50, 80 mil reais para pregar, para cantar. Ficou alerta, viu? É para vocês essa, cantores gospels, empresários da fé que cobram para cantar. E os empresários também aí que, né, compram as pessoas. Vocês aí são os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e porque avareza, por sorte da ganância financeira, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Tá vendo aqui, ó? Farão de vós negócio. Quando você fecha um contrato com um empresário que vai investir dinheiro em você, irmão, irmã, que tem talento de cantar, você se torna um produto de marketing. Farão de vós negócio, e ai de você se você vender o teu talento que Deus te deu de graça. Tu é um corrupto, tu é uma corrupta que se vendeu. É isso aí, falo mesmo. Bíblia King James 1611. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho verdade será blasfemado, e através da cobiça, eles, com falsas palavras, farão mercadoria de você. Olha só o que eu te falei, farão mercadoria de você, você é um produto gospel. Continua comprando CDs playback desse povo que se corrompeu. Se venda. Se venda para o empresário, porque você vai se tornar o quê? Mercadoria. Você farão mercadoria de você. Vai. Você gosta. Se torne também um corrompido. Até a próxima. Fui.